Pessoal, muito bom dia a todos. Sejam todos aí muito bem-vindos. Passamos um pouquinho aqui do horário do início, né? Mas é que estávamos aí assistindo esse vídeo de como se preparar a reunião e não deixa de ser um treinamento também, né? Um grande treinamento que está aí presente no seu back-office, entre outros, né? Se você quer ver aí os detalhes, os pontos principais a destacar em uma reunião de negócios, por favor, assista esse vídeo, né? Assista 1, 2, 3, 10 vezes, que realmente todos ficarão capacitados para apresentar aí o nosso negócio, que é realmente muito grande, né? Costumo dizer que ele é grandioso e que realmente oferece oportunidade para todos. Mas vamos lá, muito bom dia aqui, o Beto Cavalcante, o Gustavo, o Igor aí no Maranhão, Manuela, Paulo Almeida, direto aí de Portugal, muito bom vê-lo aqui, Paulo, um grande abraço. A Thaís Paraíso, que está aqui comigo, né? E os demais aqui, o José Carlos de Belo Horizonte, o Rubian, aí em Florianópolis, a Sena de Campinas, enfim, todos que eu estou vendo aqui, né? Em nome desses aí que eu cumprimentei, eu cumprimento a todos vocês que estão presentes aqui na nossa sala agora, ok? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos, né, na semana passada. Nós vimos aí o Carlos mostrando a grandioso negócio através da apresentação, né, da nossa reunião de negócios. Mas é o seguinte, do que é feito o nosso negócio? O que nós trabalhamos? Então, nós trabalhamos água. O nosso produto, ele modifica a estrutura da água. Nós falamos muito sobre esse assunto. Ao longo da semana, eu tive várias perguntas, inclusive de pessoas novas, né, pessoas que entraram recentemente. Então, a todo momento, nós precisamos abordar este assunto com maior profundidade. Ok? E eu vou abordar o mesmo assunto que abordamos no sábado passado, só que de uma ótica diferente. Tá? Nós vamos abordar aqui, inclusive, da ótica do Dr. Zaid. Esses slides aqui, essa matéria, uma contribuição dele, uma pessoa que tem um terapeuta que tem um grande conhecimento, tá? Um conhecimento profundo nessa área e em outras áreas, né, que envolve aí o trabalho dele como naturopata. Ok? Está lá em Salvador, na Bahia. E essa matéria aqui é total contribuição dele. E vocês vão ver que é uma matéria que está em total sintonia com a matéria que eu apresentei a semana passada. Vocês vão perceber direitinho o que o Dr. Zaid está nos afirmando aqui, diante do conhecimento dele, diante de todos os estudos que ele já fez, não é nada diferente do que eu mostrei para vocês. Então vamos lá. Nós estamos aqui conversando desde sábado passado a respeito da água ideal. Vamos ver então o que envolve, né, termos aí à nossa disposição essa água ideal. Olha a importância que estamos falando aqui. Não é somente uma água de qualidade. Nós estamos buscando, todos nós precisamos buscar uma água ideal. Essa água ideal, ela vai ser importantíssima porque dentro do que nós vimos no sábado passado, nós vimos lá diversas partes do nosso organismo, né, inclusive o cérebro, no qual a composição é 82% de água. Então nós precisamos realmente de uma água ideal, tá, para estar presente em todas as partes do nosso organismo. Mas o que vem a ser essa água ideal? Então vamos lá. Então, do ponto de vista da pureza, tá, nós precisamos de uma água sem quantidade possível de flúor, seria melhor, mas infelizmente a maioria dos países aí e tem uma norma de se colocar o flúor na água, mas sabemos que o flúor não traz aí, né, benefícios de saúde, a não ser nesse ponto dos dentes, né, que realmente ele é utilizado, inclusive existe uma regulamentação em diversos países para que se coloque em função dessa questão de cárie nos dentes.
ok? Mas, se pudermos reduzir, é melhor. Compostos orgânicos também, vocês verão que esses compostos orgânicos eles podem prejudicar metais tóxicos também e os xenoestrógenos. Perfeito? Então, dentro do ponto de vista da pureza, nós precisamos tomar cuidado com estas questões que levantamos agora. A água deve ser livre de quê? De cloro. Por quê? Então, olha aqui, o cloro é adicionado na água como bactericida, mas é a pior opção de todas para esta finalidade. O cloro foi a primeira arma bioquímica utilizada na Primeira Guerra Mundial na forma de gás clorídrico, né? Água e cloro, em vapor lançados contra as tropas inimigas e acumulativo no organismo humano, causando doenças mortais e letais. Bom, falando então agora de qualidade da água. Tá? Nós vimos aí os elementos que não podem estar presentes e um deles é o cloro. Qualidade da água vai nos levar também à água ideal, a água que estamos buscando. Então se inicia com a qualidade da água, ok? Mas vamos entender aqui, ó. O cloro é utilizado como bactericida hoje pelas empresas de tratamento. Perfeito? Mas vimos aqui que ele é prejudicial. Então, nós temos à nossa disposição, todos os produtos que disponibiliza, nós temos aí o Hyperminer, que retira 99% do cloro da água. Tá? Tudo comprovado, né? Nós temos os laudos comprovando tal situação. Então, nós temos uma água, a água produzida pelo Hyperminer, nós temos ela isenta do cloro. O cloro já cumpriu a sua tarefa, matou as bactérias, né? Dentro do tratamento que foi feito lá na estação de tratamento, mas agora nós precisamos retirá-lo para que essa água passe a ser uma água de qualidade. E o Hyperminer cumpre esta função. Tá? Nós conseguimos então retirar 100% do cloro com o Hyperminer. Perfeito? E aí nós começamos então a ter à nossa disposição esta água ideal. Mas olha só, nós estamos fazendo uma condução aqui para chegarmos então à água. Vocês vão ver que nós vamos chegar, né, dentro do treinamento de hoje, à água ideal. E o primeiro ponto é justamente esse, a retirada do cloro. Vamos ver aqui, olha, os compostos orgânicos. Orgânicos normalmente vêm da tubulação das companhias de água que estão cheios de lodo e materiais em decomposição. Metais tóxicos, porque os rios e represas do Brasil estão muito contaminados. Aqui nós vamos ter uma ideia de toda essa contaminação. Olha aqui. Então aqui nós estamos vendo aí a planta de uma cidade, né, de um município, e todos os itens contaminantes que nós temos presentes aí em cada município, tá? Em cada comunidade. Então nós temos aí os tanques de combustível presentes aí nos postos, que estão enterrados, né? E nós sabemos que, inclusive, hoje no Brasil tem uma regulamentação para se trocar todos esses tanques, porque os tanques antigamente eram de ferro, esse ferro enferruja e provoca vazamentos, e nós temos o que sendo lançado na superfície do solo, na superfície não, né? No solo, ele está enterrado. Nós temos então o combustível, a gasolina, o diesel e o álcool sendo lançado aí no solo e contaminando o nosso lençol freático. Mas não é só isso que nós temos. Nós temos os aterros sanitários, a chuva vem no aterro, lava aquele aterro e, logicamente, vai ser absorvida pela terra com todas aquelas impurezas que nós sabemos que está presente nos aterros. Temos os esgotos, né? Sabemos que hoje a maioria é do resíduo de esgoto dos rios. Outro fator contaminante. Enfim, tudo que nós estamos vendo aqui na superfície, tá? Cemitério também é uma boa lembrança, claro. Boa lembrança, cemitério. Mas tudo que nós vemos aqui na superfície, né? E complementando a informação do Flávio, nós temos os animais mortos que estão, né, ali na superfície do solo, não foram enterrados, são também um fator contaminante. Tudo isso que nós falamos aqui agora desce, não fica na superfície. A chuva vem, né?
lava essa situação e esse resíduo todo está descendo. E aí, desce para onde? Essa aqui é a pergunta. Já pararam para pensar para onde desce? Aí depois se retira uma água deste solo que recebeu, né, esse lençol freático, que recebeu todo esse material, se retira uma água e se vende essa água como sendo água mineral. E bebemos essa água sem nenhum tipo de tratamento. É aí que se começa, né, o problema. Achamos que temos à nossa disposição uma água ideal, uma água de qualidade, porque ela está sendo vendida e nos fala que ela foi retirada de uma mina. Nós precisamos entender que toda essa situação que vimos aqui agora desceu para essa mina. Então, a água que temos à nossa disposição, inclusive essa mineral que compramos e pagamos por ela, ela precisa de um tratamento para que ela possa realmente passar a ser uma água ideal. Então, essa foto aqui, ela nos leva a essa conclusão. As pessoas estão hoje simplesmente virando os galões de água nas suas residências e tomando sem nenhum tipo de tratamento e tendo, né, uma pseudo-certeza de que estão tendo à sua disposição uma água de qualidade, uma água ideal. E não é. Então aqui fica o alerta. Se vocês, fazendo a reflexão em cima dessa foto, nós podemos entender claramente tal situação. Tá? A partir do momento que qualquer água, seja da torneira, ou seja as pseudo-águas, né, minerais que temos à nossa disposição pelo hiperminer, nós estamos então incorporando os minerais essenciais dessa água, nós estamos equilibrando o pH, vamos falar já do pH, nós estamos eliminando 100% do cloro, tá? E qualquer elemento contaminante está sendo retirado dessa água. Porque no hiperminer, primeiro ela passa ela é filtrada, né? Temos o elemento filtrante na parte de cima, e depois essa água incorpora os minerais essenciais, passa pelo carvão ativado, onde ela vai também ter o seu pH equilibrado, e começamos a ter então uma água que podemos dizer que essa água sim, é uma água que tem qualidade, mas é uma água que precisa ser conduzida ainda à condição ideal. O fato dela ter passado ter sido produzida pelo hiperminer não a coloca ainda como uma água ideal. A coloca como uma água de qualidade. Então vamos aqui continuar a ver o que precisamos para ter uma água ideal. Cianoestrógenos são substâncias derivadas do petróleo que estão presentes na maioria das águas engarrafadas, que não são biodegradáveis e não saem facilmente do nosso corpo. Essas águas consideradas puras são engarrafadas e transportadas em cima de caminhões durante horas. Como essas garrafas plásticas pegam muito sol e calor, esse aquecimento faz o plástico liberar o cianoestrógeno, que contamina a água, o que vai interferir muito negativamente na sua saúde, inclusive relacionado com câncer de mama na mulher e o câncer de próstata no homem. Então, mais uma vez, estamos vendo aqui a necessidade de substituirmos os garrafões de água pelo nosso hiperminer. Tá? O nosso hiperminer não corre o risco do cianoestrógeno aqui. Estamos fabricando a água, teremos uma água de qualidade, sem esse risco do contato com o plástico, né, que está aí em todos esses garrafões que são transportados a todo momento. Perfeito? Então eliminamos também este risco e mais uma vez temos à nossa disposição uma água de qualidade. Mas ainda não é a água ideal. Ainda não é uma água ideal. Então vamos lá, continuando para chegarmos então à água ideal. Temos aí agora a tabela do pH, que nós conversamos a semana passada. A tabela de pH nós sabemos que ela vai aí de 1 a 14, mas aqui está de 1 a 10, tá? Mas aqui dá para nos mostrar até onde a água é ácida e a partir do momento que ela começa a ser uma água alcalina. Tá? Então, nós vemos aí que
a água ela pode ser ácida ou pode ser alcalina, segundo a tabela de pH. Então, olha lá, a escala de pH vai de 0 a 14. Na escala, o pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é alcalino. O nosso sangue tem um pH 7,35. Ele oscila ali de 7,35 a 7,45. É uma faixa muito estreita e a todo momento ele se corrige para ficar dentro dessa faixa. E todas as vezes que ingerimos uma substância com pH menor que o nosso sangue, nosso organismo tem que fazer um esforço enorme para aumentar o pH. Ok? Então, pensem nisso. A todo momento que você está tomando qualquer líquido cujo pH é ácido, você está jogando uma tarefa árdua para o seu organismo. Ele vai precisar fazer uma correção. Por quê? Porque ele precisa, o pH sanguíneo, ele precisa dessa condição, 7,35 a 7,45. Então, se você joga um líquido ácido, seja ele água, seja refrigerante, seja qualquer tipo de líquido, nós estamos jogando uma tarefa adicional para o nosso organismo. Vamos ver o tamanho dessa tarefa. Olha aqui. Se você toma uma água engarrafada com pH 5,3, que são comuns a essas águas engarrafadas com esse pH, você está tomando uma água que é 100 vezes mais ácida que o seu sangue, porque a tabela de pH é exponencial, ok? Então, se ingerimos uma água engarrafada cujo pH é 5,3, essa água é 100 vezes mais ácida do que o sangue e vai precisar ser corrigida. Isso porque o índice, então, o aumento do pH de 5,3 para 6,3 é 10 vezes maior. O aumento do pH de 6,3 para 7,3 é 100 vezes maior. É por isso que seu organismo vai ter que fazer um esforço enorme para aumentar o pH. Vocês entenderam? Então, se estamos ingerindo uma água ácida, um refrigerante ácido, nós estamos dando um trabalho gigante para o nosso organismo para fazer a correção. E quanto mais ácido for, maior será esse trabalho. Vocês viram aqui. 6,3 é 10 vezes, 5,3 é 100 vezes. E se for 4,3 vai ser 1000 vezes. Entenderam? Então aqui é que está toda a dificuldade do nosso organismo quando jogamos para dentro dele líquidos ácidos. Por isso que eu sempre falo, a água com pH alcalino é uma água de qualidade, é uma água muito boa. E devemos procurar, então, as águas que são alcalinas, que estejam nessa faixa aí, né? Leve alcalino. Acima de 7, 7,3, 7,2, 7,5, né? Qualquer água levemente alcalina, ela vai estar em sintonia com o nosso sangue. Então, nós não teremos problema com essa água, nós não estaremos jogando, né, um trabalho maior para o nosso organismo, porque a água que jogamos é uma água que tem qualidade do ponto de vista de alcalinidade. Novamente aqui, nós temos um produto que faz essa correção. O nosso Hyperminer, ele equilibra o pH da água, tá? É isso mesmo, Paulo. É correto. Olha lá, de 5,3 seria, então, 100 vezes. 6,3, 10 vezes. Logaritmo, né? A cada ponto que aumentamos, nós temos aí a multiplicação por 10, conforme você colocou melhor, né? Colocou bem melhor aí. Perfeito, pessoal. Então, esse aspecto do pH, ele é importante nessa busca que estamos tendo da água de qualidade. Mas ainda não é a água ideal. Ok? Existe, inclusive, a propaganda, como eu falei muito no sábado passado, né, nós temos a mídia a todo momento falando aí que a água com pH alcalino é uma água que traz benefícios de saúde. Não é bem assim. Nós vamos ver aqui o que realmente traz o benefício de saúde, onde a água começa a ser uma água ideal. Tá?
A água alcalina é uma água de qualidade porque ela não promove esse esforço maior aqui no nosso organismo para a correção. Tá? Mas do ponto de vista de benefícios de saúde, nós precisamos de outras situações aliadas ao pH correto da água, que nós vamos ver aqui na sequência. Bom, o redox. Então, o redox também é importante. Tá? Nós estamos vendo aqui, nessa ilustração, uma situação que nós sempre falamos. Quando o oxigênio perde aí um elétron, né, ele se transforma em um radical livre. E nós precisamos, então, neutralizar esse excesso de radicais livres no nosso organismo. Tá? Vamos ver o papel do redox dentro desta matéria. Então está aqui, ó, água antioxidante. É o poder de oxirredução da água. A água pode ser oxidante ou antioxidante. Temos estruturas em nosso corpo que roubam elétrons de outras estruturas. São os chamados radicais livres. O que é que ele rouba? A partir do momento que ele perdeu o elétron, ele tinha disponível e se transformou no radical livre, ele precisa então buscar esse elétron que ele perdeu. Então ele começa a roubar de outras estruturas do nosso organismo esse íon que ele perdeu. E onde ele vai encontrar? Ele vai encontrar nas células dos nossos tecidos. Mas a partir do momento que ele encontra esse íon que ele perdeu e se neutraliza, ele passa a ser prejudicial, porque ele inicia um processo de corrosão. Perfeito? É isso aí, ó. São os chamados radicais livres, que são oxidantes e oxidam o nosso organismo. São os responsáveis pela deterioração do nosso organismo e causador do envelhecimento. Os vilões combatidos pela medicina. Então, aqui nós começamos a ter a água ideal. A água que vai conseguir, então, neutralizar este excesso de radicais livres. A água que vai ser realmente antioxidante. Ela não é somente alcalina, ela é uma água que tem essa propriedade também de ser antioxidante. É uma água que fornece para o radical livre o íon que ele perdeu. Ok? Então, aqui nós começamos, né, a encontrar esta água ideal. Vamos ver como. Imagine se você tiver outra estrutura que, ao invés de roubar elétrons, ela doa elétrons para os radicais livres. Ela é antioxidante. Perceberam? Então, a água que consegue doar elétrons para o radical livre, aí sim, ela tem redox negativo, ela é antioxidante. A água antioxidante doa elétrons e a água oxidante rouba elétrons. Ela tem o redox negativo, e quanto mais negativo, melhor. Tá aí o Paulo mostrando a água monchica. O redox dela é menos 139. Redox altamente negativo. E quanto mais negativo for, melhor. Só que o seguinte, olha o que aqui nos fala aqui, ó. Essa água antioxidante é muito difícil de ser achada na natureza, não sai de qualquer nascente. O Paulo, lá em Portugal, tem esse privilégio, né, de ter a fonte, Monchique, lá, e ter uma água com redox altamente negativo. Mas, normalmente, essa água não é encontrada na natureza. Mas, nós temos um silocimol que dissocia a molécula da água, produz o íon, os íons negativos que nós precisamos, tá? E vai, então, doar para os minerais, promovendo a utilização do nosso sangue, conforme nós já vimos a reação química. Vai doar o hidrogênio, que o radical livre vai buscar o mesmo, se associar e, novamente, neutralizamos o excesso de radicais livres. Então, nós temos aí, no trabalho do silocimol, as duas situações altamente interessantes para termos o redox negativo da água, para termos a doação dos elétrons necessários. Entenderam? Então, aí nós começamos a ter a água ideal.
silosimol tem essa capacidade de transformar a água que ingerimos em uma água ideal. Então, o hiperminer prepara essa água, melhora a qualidade dela. Agora, o silosimol, pelo trabalho que ele fará nessa água, a transformará em uma água ideal. Deixará essa água com redox altamente negativo, conforme nós vamos ver já já. Então, olha aqui, quando você toma uma água com redox negativo, você está tomando um remédio. Aqui vem aquela máxima do Dr. Lair Ribeiro, né? Que nos fala que a água pode ser usada como remédio. Mas ela vai ser usada como remédio quando? Quando ela tem um redox negativo. Quando ela realmente está fazendo essa doação dos íons. Ok? Só que as águas mais populares são as águas mais oxidantes e por isso não devem ser consumidas. É o que nós temos à disposição aí. Nós pegamos essas águas que são vendidas como minerais, a maioria delas tem um pH altamente ácido, vai dar todo esse trabalho que nós já falamos aqui para o nosso organismo e não tem redox negativo. Não tem essa propriedade, é uma propriedade difícil de ser encontrada conforme nós vimos a afirmação aqui na matéria que o Dr. Zait nos preparou, né? A água ionizada não tem cargas negativas. Vai eliminar as toxinas que têm íons positivos. Por isso, a negatividade da água é importante para eliminar as toxinas do nosso organismo. Ok? Então vamos lá. Já entendemos a questão do redox, né? Agora vamos entender como que acontece a doação destes íons? Novamente, a nossa reação química, mostrando que o silosimol, através do fluxo magnético que ele promove, né, o que ele faz na água. Então é muito simples. Ele promove um fluxo magnético que dissocia essa molécula de água. E nos oferece aqui o íon de hidroxila, que é negativo. Nos oferece o íon de hidrogênio, que é positivo. As duas situações altamente importantes. As duas situações doadoras. Ok? As duas situações altamente doadoras, onde nós temos aqui a fabricação do redox negativo da água. Por que doadoras? Porque os minerais que nós temos aí presentes na água, cálcio, magnésio, que são equivalentes, eles vão buscar a hidroxila, que é negativa, esse íon negativo. Eles vão buscar, porque eles são bivalentes, altamente positivos, né? Sabemos que os polos opostos se atraem em química. Então, uma vez que a nossa água agora oferece esse íon negativo, que é a hidroxila, o H-, o cálcio e o magnésio conseguirá buscar esse íon, coisa que ele não consegue fazer com a molécula de água, onde nós não temos o aproveitamento total desses minerais. Ok? Mas quando nós oferecemos o íon negativo, olha lá o que acontece. Ó. O cálcio busca, o magnésio também busca a hidroxila, que é negativa, formam-se os dois novos elementos, o hidróxido alcalino de cálcio e de magnésio, que vai agora fazer o quê? Vai alcalinizar a nossa corrente sanguínea. Quando nós ingerimos a água nessa condição aqui, olha, os hidróxidos alcalinos de cálcio produzidos e os hidróxidos alcalinos de magnésio produzidos dentro da água, eles serão absorvidos pela nossa corrente sanguínea e, como são hidróxidos alcalinos, eles vão combater a acidez presente na nossa corrente sanguínea. E aí sim, nós começamos a ter diversos benefícios de saúde. É exatamente isso aqui que acontece. Mas por quê? Porque nós tivemos o aspecto, né, da doação do íon, quando o silosimol dissociou a molécula da água. Aí foi possível essa associação e foi possível a alcalinização da nossa corrente sanguínea. Ok? Mas nós temos aqui também, olha, uma outra doação que é feita, o hidrogênio. O íon de hidrogênio que é positivo. Esse íon de hidrogênio que é positivo, ele vai se associar com aquele radical livre que perdeu o íon. Lembra na imagem que eu mostrei anteriormente? O íon de oxigênio perdendo o íon da sua camada mais externa, o elétron da sua camada mais externa.
Pois é, ele precisa buscar, e sempre ele busca lá nos tecidos do nosso organismo, nas células do nosso organismo. Agora, quando você fornece o íon de hidrogênio na água, milhões de íons de hidrogênio presentes ali na água, quando você ingere, né, um copo de água tratada magneticamente pelo silosimol, essa reação aqui acontece. O radical livre se associa com ele e nós temos, então, a formação de água, novamente, que vamos eliminar numa diurese de água maior. Mas essa diurese maior é extremamente bem-vinda, por quê? Porque estamos a todo momento, com essa diurese maior, nós estamos neutralizando o excesso de radicais livres. É isso que acontece, são os dois benefícios que nós temos aí, né, maravilhosos, quando o silosimol atua na água que estamos ingerindo, quando ele faz o seu trabalho, né, de fluxo magnético na água. Aí eu recebi uma pergunta de um distribuidor que adquiriu uma franquia ao longo dessa semana, ele me ligou ontem, e perguntando o seguinte: se o TOP-H+, já incorpora magnésio na água, por que eu vou colocar, se o hiperminer já incorpora magnésio na água, por que eu vou colocar o TOP-H+ junto, né, com o hiperminer? É muito simples. Prestem bem atenção aqui, ó. Vamos voltar aqui. É muito simples. Vocês viram aí que nós precisamos do magnésio? Olha aí, MgOH+, né? Quanto mais magnésio nós tivermos presentes, maior vai ser a formação dos hidróxidos alcalinos de magnésio. Maior vai ser a formação dos hidróxidos alcalinos de cálcio, se tivermos também uma quantidade maior de cálcio na água. E o TOP-H+, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar essa concentração de cálcio e de magnésio na água que o hiperminer já produziu e já incorporou magnésio e cálcio. Perfeito? Depois eu vou providenciar para vocês, viu, Flávio? Vou deixar, o Beto já vai estar gravando, mas se você fizer a apresentação, eu envio para você. Só você me solicitar no e-mail que eu já encaminho para você, tá bom? Então, olha o que acontece. Nós vamos ter aqui a formação, tá, maior dos hidróxidos alcalinos de cálcio e de magnésio. Ok? E se estamos tendo uma formação maior desses hidróxidos alcalinos, nós estamos tendo também uma liberação maior de hidrogênio. Estamos deixando mais hidrogênio disponível na água. É por isso que quanto mais minerais tiver, melhor será para a formação dos íons de hidrogênio. Ok? Por quê? Porque nós vamos ter aí uma formação bem maior, né? Uma divisão bem maior aí de moléculas, né? E, logicamente, uma formação maior dos íons de hidrogênio. Então, a resposta que eu dei para o nosso distribuidor, né, que, parabenizando ele já pela franquia Platina, que eu estou dando para vocês aqui agora também, é que devemos usar o TOP-H+ dentro do hiperminer para oferecer uma quantidade maior de minerais nessa água, de cálcio e de magnésio nessa água que vai ser magnetizada. Tá? Vamos lá, nosso tempo já está acabando, vamos ver rapidamente aqui a questão da tensão superficial, que é outra situação importante para que nós possamos ter uma água ideal. Então, nós temos aí, olha, a formação dos microclusters, 5 a 7 moléculas, já falei muito disso aqui, mas vamos repetir, né? E os macroclusters, né? De 10 a 14 moléculas, e quanto mais moléculas for se aglomerando, maior, né, vai ficando esse cluster, vai realmente virando macro, né? E essa tensão superficial da água, ela acontece, né, em função da formação desse cluster. Vamos ver aqui a informação que nós temos. Ó. Quanto menor for a tensão superficial, mais hidratante é a água.
Isso porque a tensão superficial da água vai determinar o poder de hidratação. A água que forma grupos, né, clusters com 6 a 8 moléculas, tem tensão superficial baixa. É uma água hidratante. A água que forma grupos, né, clusters com 14 a 18 moléculas, tem tensão superficial alta. A água que menos hidrata, sendo que tem água que até desidrata. Olha só. Quando as moléculas estão unidas em grupos de 6 posições, a água é conhecida como hexagonal, a melhor água para se beber por se ter até 4 vezes mais hidratante que as outras. Então, ou seja, nós precisamos ter formações pequenas. Quanto mais separado estiver o cluster, melhor. E aqui, uma ilustração que nós sempre mostramos, né? Olha aí, ó. Essas grandes bolas aí é um macrocluster. Água dura e rica em clusters. Ela promove hidratação parcial da célula. Por quê? Porque ela não penetra nos poros da membrana. Então, quanto maior for o cluster, tá, menor será a hidratação. Mas o que o magnetismo faz? O que o fluxo magnético do silosmol faz? Ele quebra esse macrocluster. Ele vai deixar a água separada aqui em moléculas. Tá? Ele vai deixar realmente a água ideal para que nós possamos ter uma hidratação total. É o que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo do vídeo. Então, a ação magnética do silosmol, ela promove de uma vez todos esses benefícios. É o que eu já falei. Às vezes ingerimos a água porque estamos com sede, mas aquela água, se ela tiver estruturas de macroclusters, ela não vai hidratar a nossa célula. Nós vamos saciar a sede, mas do ponto de vista celular nós continuamos com sede. E uma vez que não hidratou a célula, o alimento não chegou dentro da célula, o nutriente não chegou dentro da célula, que é a água que leva esse nutriente. Uma vez que a água não chegou dentro da célula, a limpeza da mesma também não vai ser feita, porque é outra situação que a água que faz. Então, resumindo, nós temos uma água ideal, tá? Nós temos uma água 100% ideal quando ela é magnetizada. Então, quando ela é magnetizada, nós temos aí à disposição os íons. Nós temos o redox negativo, se fabrica o redox negativo automaticamente. Nós temos à nossa disposição a hidroxila, que é o íon negativo, que vai se associar com os minerais. Temos o hidrogênio à disposição, que vai neutralizar o radical livre. E temos ainda a quebra do macrocluster. E temos, então, à nossa disposição uma água que vai hidratar as nossas células. Vai passar pela membrana celular e chegar dentro da célula na sua totalidade. Então, aí sim, aí nós temos uma água ideal. Essa água ideal vai fazer com que nós venhamos a ter uma condição de saúde melhor, altamente melhorada. Por quê? Porque nós vamos ter uma eficiência total, dar mais nutriente dentro das células, teremos a redução do radical livre diariamente, teremos os hidróxidos alcalinos alcalinizando a nossa corrente sanguínea, mantendo o pH 7,35 a 7,45. Se não temos acidez no sangue, estamos prevenindo o câncer. Então, olha o conjunto de benefícios que nós temos quando nós temos uma água ideal. Mas lembrando, antes dessa água se tornar ideal, ela precisou ser uma água de qualidade. E aí entra o hiperminer, para dar qualidade à água. Eliminar todos aqueles aspectos que nós vimos que são contaminantes. Equilibrar o pH da água, para que o nosso organismo não precise trabalhar nesse sentido. Ok? Eliminou 100% do cloro. Então, aí nós passamos a ter uma água de qualidade. Quando temos a água de qualidade, nós vamos colocar nessa água o nosso silosmol. No nosso tal pH+. E aí nós começamos então a ter a água ideal, através da magnetização e da incorporação dos minerais na mesma.
Então aí nós temos água 100% ideal. Como nós não temos a fonte Bom Chique, como o Paulo tem em Portugal, nós temos o silocimol, que vai nos dar o redox negativo da água. Ok? E aí nós vamos ter a formação desses hidróxidos alcalinos, alcalinizando a nossa corrente sanguínea. Vamos ter o íon de hidrogênio disponível, neutralizando o radical livre. Vamos ter a quebra do macroplus, isso aqui, revisando, né, novamente o que aprendemos hoje. Então é o seguinte, pessoal, a partir do momento que apresentam fundamentais para a preservação da nossa saúde, tá, e a prevenção de diversas doenças, aí é o seguinte, a pessoa que está diante dessa informação enxerga todos os riscos que ela tem neste país. Lembrando, não é? Lembrando que podemos e devemos levar não só o silocimol doméstico, mas também o residência, para que as pessoas tenham à sua disposição, na sua caixa d'água, todos estes benefícios aqui. Estamos aí na promoção, né, ao longo desse mês, em cima do silocimol residência, tá? A silocimol residência vem, você vai ganhar no silocimol doméstico, que vai aumentar muito o seu ganho. Nós vimos aqui a simulação para você ganhar R$10.000 ao longo desse mês, vendendo só 6 residências. Então, mais uma vez, tá? Cumprindo a nossa missão, ok? Vamos aproveitar aqui um minutinho que nos falta para fazer aqui um reconhecimento, né, da nossa turma lá de Altamira, no Pará. Vamos mostrar aqui nessa foto, tá? A Geoclésia, nossa líder, que esteve à frente de, se eu não me engano, de pegar. Ela fez nada mais de 4 turmas. Não estou vendo todos nessa foto, não. Tá? E com aproveitamento total de todas as turmas. Não, foi assim. Nós nunca tivemos um resultado como esse. Eu não sei se a Kézia está presente aqui, né? Ou alguém de Altamira que estiver presente. Transmita a ela os meus parabéns aqui. Os meus parabéns a todos vocês que participaram, né? Que eu tenho certeza que toda a equipe lá de Altamira participou da FAT, né? Tiveram um desempenho fantástico, todos cumpriram as metas, tá? Foi uma surpresa enorme para nós aqui, uma grata surpresa, né? E eu quero parabenizar a todos vocês aí de Altamira, tá? Aproveitando o ensejo, já parabenizar a todos aqueles que estão participando das turmas da FAT em todas as partes do país. Vocês viram aqui a importância que é informações como essas que nós passamos hoje. Na FAT, você vai receber essas informações e outras informações necessárias ao desenvolvimento do nosso trabalho. Ok? Você vai estar plenamente capacitado a fazer uma abordagem de sucesso, a levar esse produto que todas as pessoas precisam. Você vai aprender a como construir a sua rede. Nós vimos aqui no início o vídeo, né, gravado pelo Carlos, nos mostrando a destacar os pontos principais da nossa reunião de negócios, tá? Mas você vai aprender isso também na FAT. Você vai aprender com o tempo, você vai ter um instrutor ali para te explicar o passo a passo em cada um dos módulos que nós temos aí da FAT. Então, se você não fez ainda, se matricule, tá? E absorva esse conhecimento que a FAT disponibiliza, ok? Parabéns à equipe de Altamira,
Parabéns à Késia, né? A Geoclésia, nós a chamamos de Késia, né? Parabéns a ela. E vamos estar mostrando todas as turmas que estão se qualificando aqui, né? Ao longo dos meses dentro deste ano. Tá legal? Mais informações desse aspecto, o Cavalcante está montando instruções nesse sentido, vai ser muito apropriado para todos. Grande abraço a todos, muito obrigado pela presença. Lembrando que nós não alcançamos ainda a nossa marca de 200 computadores aqui, pessoal. Vocês estão vendo aqui a importância das informações. Tragam então a sua rede, convide a sua rede para estar presente aqui. Sua rede vai ser mais produtiva se ela absorver essa informação. Faça um esforço nesse sentido, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar nessa marca de 200 computadores aqui na sala. Conto com vocês, tá legal?